Bom dia! Hoje são 8 de outubro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o metrô São Paulo. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas, FCC. Veja a questão aí. Temos assim: as mesmas regras gramaticais que justificam os acentos gráficos na expressão experiências histórico-sociais estão presentes, respectivamente, em dois pontos. E aí, as alternativas A, B, C, D, E. Muito bem. O que essa questão quer? Vamos lá. Ela traz aí uma expressão em destaque: experiências histórico-sociais. Veja bem, experiências histórico-sociais. Experiências com acento gráfico. Você vê aí o circunflexo. E histórico, o acento gráfico aí agudo. Não é isso? Experiências com acento gráfico. Histórico com acento gráfico. E o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única alternativa que traga duas palavras acentuadas graficamente pela mesma regra que a palavra experiências e a palavra histórico. É apenas isso. Por que experiências está com acento gráfico? Por quê? Porque histórico está com acento gráfico aí. Por quê? Então você vai procurar a única alternativa que traga, em primeiro lugar, uma palavra com a mesma com a acentuação gráfica pela mesma regra de experiências. E a segunda palavra com acentuação gráfica pela mesma regra de histórico. Entendeu? É isso aí que a questão quer. Procure essa alternativa. Procure-a. Depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Veja a expressão trazida pela questão: experiências histórico-sociais. Então vamos encontrar a única alternativa que traga duas palavras acentuadas graficamente. A primeira palavra pela mesma regra de experiências. A segunda palavra pela mesma regra de histórico. Apenas isso. A alternativa A traz assim: indícios de valor econômico. Indícios de valor econômico. Duas palavras aí acentuadas graficamente. Vejamos
se essas palavras acentuadas graficamente o são pela mesma regra de experiências, a primeira, e de histórico, a segunda. Vejamos. Indícios aí, a primeira palavra, indícios, com acento aí agudo, não é? Indícios, indícios. Por que indícios está acentuado aí graficamente? Por quê? Porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Indícios, indícios, paroxítona terminada em ditongo crescente. Agora vejamos a palavra lá no texto. Experiências. Experiências também com acento aí e acento agudo. Experiências. Por que experiências leva acento gráfico, hein? Experiências leva acento gráfico pela mesma razão que indícios. Olha aí, que indícios. Indícios, palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Experiências, palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, a mesma regra aí para experiências e para indícios. Até agora a alternativa A está correta. Vejamos a segunda palavra, econômico. Indícios de valor econômico. Econômico, por que econômico está acentuado graficamente? Porque é uma palavra proparoxítona. Proparoxítona. É por isso que econômico está acentuado. E vamos lá agora ao texto. Histórico. Histórico leva acento por quê? Da mesma forma que econômico. Histórico está acentuado graficamente porque é uma palavra proparoxítona, da mesma forma que econômico. Então, encontramos logo de início a alternativa que a questão quer. Alternativa A, porque traz duas palavras acentuadas graficamente pela mesma regra que as duas palavras que estão aí no texto acima. Experiências e indícios, mesma regra. Histórico e econômico, a mesma regra. Pronto, encontramos a alternativa correta. Vejamos a alternativa B de bola. Também as tradições étnicas. Traz aí duas palavras com acento aí gráfico. Também está acentuado aí graficamente, porque é uma palavra oxítona, terminada em. Nada a ver com experiências, nem com indícios. Nada a ver. Então, a alternativa B está errada. A alternativa B, no final, traz étnicas. Étnicas é acentuada por ser proparoxítona, igual a histórico. Étnicas. Só que a alternativa B erra na primeira, também. É oxítona. Experiências, não. Experiências é paroxítona. Alternativa B, errada. Alternativa C, traz assim, bens supérfluos e descartáveis. Supérfluos leva acento gráfico porque é uma palavra paroxítona, terminada em ditongo crescente, da mesma forma que experiências. Só que a segunda palavra aí não bate. Descartáveis. Descartáveis está acentuado graficamente porque é uma palavra paroxítona terminada em EIS. Entendeu? Paroxítona. Histórico é diferente, é proparoxítona. Então, alternativa C não é a alternativa que a questão quer. Alternativa D, de dado, traz duas palavras com acento gráfico. Muito além do orgulho étnico. A primeira, além, está acentuado graficamente porque é palavra oxítona, terminada em, além. Nada tem a ver com experiências. Então, a alternativa C já não é a alternativa que a questão quer. E a segunda aí, descartáveis, não é? O étnico, proparoxítona, leva acento gráfico pela mesma razão que histórico. Só que
A primeira palavra, além, não é acentuada graficamente pela mesma razão que experiências. Logo, a alternativa D não é a alternativa que a questão quer. A alternativa é desequilíbrio social desagradável. Desequilíbrio está acentuado graficamente porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, da mesma forma que experiências. Até agora a alternativa E está correta. Mas aí a segunda palavra, não. Desagradável. Desagradável é acentuado graficamente porque é um vocábulo paroxítono terminado em L. Viu aí? Nada tem a ver essa regra com histórico. Histórico, proparoxítono. Desagradável, paroxítono. Entendeu? Em suma, em resumo, melhor dizendo, em resumo, a única alternativa correta aí, a única, é a alternativa A. A alternativa A, porque traz duas palavras acentuadas graficamente na sequência, pela mesma regra que experiências e histórico. Mais um vídeo e muito obrigado.